Então, irmãos, no nosso tópico 2, né, diz que Deus contava com Elias, né? Elias era um homem chamado por Deus especialmente para tirar o povo da idolatria. E Elias era obediente a Deus, né? A gente vê várias passagens aqui, inclusive que a nossa revista nos traz, né, que Elias obedeceu quando Deus mandou ele ir para aquele ribeiro, que a gente falou no tópico 1. Elias obedeceu agora quando foi mandado para Serepta, né? Elias obedeceu quando foi para Samaria, para o Monte Horebe, Betel, Jericó, Jordão. Então Elias era um homem temente a Deus, obediente a Deus. Isso aqui já fica uma dica para nós, né? Deus, um profeta e uma pobre viúva, né? Ele estava ali no ribeiro, como não estava chovendo, o ribeiro seca, ele sendo alimentado por corvos, né? Mas mesmo assim o ribeiro seca e Deus, vem a palavra de Deus dizendo, vá para Serepta, né? O versículo 8 do capítulo 17 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, ou seja, terra estrangeira. Ele não poderia ir para a terra dele, né, para a terra de Israel, porque o povo estava mergulhado numa idolatria e não iria aceitar a palavra dele. Então Deus prepara tudo, manda ele para uma terra estrangeira. E ali Deus diz que preparou já uma viúva para dar comida a Elias, para dar comida ao profeta. Aí imagina agora, né, Elias vai para esta cidade, chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher catando cavaco de lenha para fazer comida, para fazer alguma coisa, um pão, alguma coisa. E aí ele diz assim para ela, me dê um pouco de água. Quando ela está indo para buscar água, Elias chama ela de volta e fala, faz também um pão para mim. E aí aqui nós temos uma das maiores histórias da Bíblia, né? Quando aquela mulher diz para Elias, olha, como vive o seu Deus, como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nada em casa. O que eu tenho agora, eu estou levando aqui esses 2 cavacos, como você está vendo, é para que eu faça um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que eu tenho ainda em casa, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha que situação. Imagina, Elias chega ali, Deus preparou tudo, e ele imagina, então vou chegar na casa de uma pessoa de repente, né, que tenha condições. Não, ele chega ali, é uma pessoa que não tem nem condições de se alimentar, né? Diz para ele que não tem nada, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E agora, mas Elias, sabendo da capacidade, sabendo do poder de Deus, Elias fala, não temas, vai lá, faz o que eu te pedi, mas faz primeiro para mim, e depois faz para você e para seu filho. Olha a fé dessa mulher, nunca tinha visto Elias, não conhecia, e ela faz conforme ele disse, ela prepara o que ela tinha ali, né, de mais precioso, de repente talvez a sua última refeição, prepara primeiro para o profeta. Elias diz assim para ela, isso aqui fica claro para nós no versículo 14 do capítulo 17, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e na sua casa muitos dias. Da farinha a farinha nunca acabou, e a botija e o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. E aí está o milagre da multiplicação, né? Glórias a Deus por isso. Nosso tópico 2, irmãos, ele traz essa história
e eu gostaria de fazer essa leitura na íntegra para os irmãos verem como essa revista, como essa lição é abençoada. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Diz assim: Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes e nem depois. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte. Ela vivia com seu filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso iriam morrer. Está vendo aí? Mesmo sendo viúva e passando por necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. O Senhor socorreu seu profeta na hora da crise, primeiro por meio de corvos e depois por intermédio da viúva de Sarepta. Está vendo? Então, irmãos, eu costumo dizer assim que é melhor nós termos para dar do que precisar, né? Então nós precisamos, irmãos, fazer isso, né? Eu não sei qual é a sua situação no momento, se você está precisando receber ou se você ainda tem para dar, mas independente da situação, Deus vai te abençoar. Faça a vontade de Deus, assim como aquela viúva fez a vontade de Deus. Ela foi ali, preparou, ela não tinha, era a última refeição dela, mas ela foi ali e pensou, né, no povo de Deus, ela pensou no profeta, ela abençoou o profeta, e Deus abençoou ela de uma maneira tão grande, de uma forma tal, que a farinha na panela não faltou mais, e nem o azeite da botija não faltou mais. Então, em tempos de crise, irmão, nós temos que confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus no tempo de dificuldade, nessa crise que nós estamos enfrentando. Vamos fazer a vontade de Deus. Tenho certeza que Deus não vai nos abandonar. Deus irá nos recompensar. Então você que sempre foi fiel à obra de Deus, né? E agora está passando aí por um momento de crise, continue sendo fiel, tá? Continue abençoando a igreja, abençoando o povo de Deus, os profetas de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Seja da maneira que você conseguir, né? Nem que seja igual aquela viúva ali, né? Ela deu o que ela tinha, né? Para Deus, e ela foi grandemente recompensada. Então não é porque você está vivendo um momento de crise agora que você vai deixar de contribuir na obra de Deus. Não é porque você está vivendo esse momento de escassez que você vai deixar de fazer algo pela casa de Deus. Não. Continue abençoando a casa de Deus. Continue abençoando essa obra. Porque Deus, Ele abençoa as pessoas que às vezes não tem nenhuma situação financeira, mas tem fé. Então a sua fé, ela vai movimentar os céus, ela vai mover montanhas. E Deus vai te recompensar grandemente por um ato de fé que você fizer agora no meio dessa crise que nós estamos enfrentando, dessa pandemia. Tenha fé, tenha coragem, continue com o objetivo, que é alcançar, que é chegar aos céus, que é agradar a Deus, independente da situação que você está passando. Não desanime, não fique estagnado, faça um movimento de fé. Tenho certeza que a provisão vai chegar na sua casa. Então, na caminhada cristã, você que quer ser abençoado, abençoe alguém. Vamos agora para o nosso tópico 3.